A música havia subido um pouco, mas a alegria da festa ainda dançava entre as vozes animadas dos convidados. Eu sorria, um sorriso que se sentia no rosto, mas não chegava aos meus olhos. O aroma do bolo de chocolate misturava-se com risadas e conversas, um detalhe que deveria ser reconfortante. Mas ali, no meio de tudo, algo estava prestes a romper. Foi quando meu pai, sempre o centro das atenções, se levantou. A sala pareceu ficar mais fria. Ele olhou ao redor, as palavras ensaiadas na ponta da língua, e então, a patente é da família. A frase ecoou como um trovão. O riso ao meu redor congelou. O ar sumiu do ambiente, deixando apenas um vácuo insuportável. Eu conhecia essa história. Conhecia cada rascunho, cada ideia, cada noite em claro, dedicada a inovar nossa empresa. Meus olhos se fixaram no pai. Ele tinha um sorriso orgulhoso, como se acabasse de revelar a maior conquista do mundo. Mas para mim, isso era uma desconsideração, um golpe fudido. Ao invés de parceria, mas eu não podia dar o prazer de vê-las me ver desabar. Em vez disso, um sorriso calculado surgiu nos meus lábios. Calei a revolta que fervia em meu interior. Passei os olhos pela sala, buscando alguém que pudesse entender a dor que se alojava em meu peito. Vi minha amiga Clara, da mesma Clara que sempre acreditou em mim, que ouviu cada um dos meus desabafos sobre como eu queria mudar o nosso legado. Mas até mesmo ela estava distraída com a mistura de choque e murmúrios que agora preenchiam o ar. Mas papai, o que você quer dizer com isso? A voz saiu de mim, controlada e firme, como se eu estivesse apresentando um argumento em uma reunião. Um murmúrio percorreu a sala. As cabeças se viraram, esperavam uma cena. Você acha que eu não sou parte disso? Que minhas ideias nunca foram válidas? O silêncio se tornou denso, cortante. Você sempre será minha filha, ele disse, com um tom de voz que tentava unificar, mas soou como uma sentença. Um clamor por conformidade. Ao ex, era uma combinação de raiva e determinação. Claro, o que lhe disse era devastador, mas talvez houvesse mais que eu não sabia. Um eco de outras mulheres vinha à tona daquele sussurro feminino, histórias não contadas de lutas e silêncios. Eu não era a única. Eu não seria a única a ficar calada. A rebelião pulsava em cada célula do meu corpo. Temos muito que discutir. Respirei fundo e de repente me vi projetando um futuro, um novo caminho que poderia desbravar por conta própria. Um caminho diferente daquele que sempre me foi imposto. A festa ainda ressoava ao meu redor, mas tudo se tornara um ruído distante. As vozes eram apenas sombras, ecos de uma celebração que, num único instante, se tornara um campo de batalha. Mas isso era apenas o começo. Uma decisão brotava em meu ser. Eu precisava descobrir o que realmente se escondia sob a superfície da empresa familiar. Algo me dizia que havia segredos ali. Verdades enterradas que eram mais sombrias do que eu estava de. O ar crispava e a lua cheia iluminava o caminho à frente. O que estava prestes a ser desenterrado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eu sempre acreditei que minha vida era como um bolo bem feito, camadas cuidadosamente assadas. Algumas recheadas de chocolate, outras com o azedinho do limão. A camada mais doce era dos meus 30 anos. Um momento que deveria refletir conquistas e sonhos realizados. Mas naquele instante, tudo o que eu conhecia. Eu sempre admirei aquela força, mas ao mesmo tempo sentia um peso enorme em cima de mim. Como se eu tivesse que segui-lo, replicar seu sucesso. Saímos todos da sala e me vi andando em direção ao pátio dos fundos. O luar iluminava o caminho, jogando sombras longas sobre a grama. A festa estava lá dentro, mas eu estava em outro lugar, perdida em pensamentos.
Lembro-me de como era viver numa casa cheia de expectativas. Estar sempre sob a luz dos holofotes, esperando elogios, validando cada pequena conquista. Tinha que ser perfeita. Eu queria ser perfeita. Mas agora, aquilo que eu considerava doce estava azedo. As lembranças da minha juventude misturavam-se com o presente. O boletim da escola, as notas altas, a alegria dos amigos. Eu queria fazer parte da história familiar. Queria dar ao meu pai orgulho, mas também sonhava com um futuro diferente. Uma carreira para mim, algo que eu construísse sozinha. E mesmo quando ele falava, sempre parecia não escutar. Não percebia-me. Depois da escola, nós passamos horas em nossos projetos planejando tudo o que queríamos mudar. O cabelo de Clara era um campo de flores, sempre mudando de cor, um reflexo da liberdade que eu tanto desejava. Havia momentos em que eu pensava que era apenas eu querendo ser diferente. Mas Clara sempre me fez acreditar que éramos mais que simples sonhos. Era meu porto seguro. Enquanto caminhava, o frio me enchia de perguntas. O que meu pai realmente queria dizer? O que significava para ele a frase "a patente é da família"? Era uma forma de dizer que eu deveria ficar em meu lugar? Enquanto me perguntava isso, vi uma sombra passando. O gato da vizinha, um bicho travesso que sempre fazia suas aparições nas minhas meditações noturnas. Ele se acomodou em um canto da grama, me observando com aqueles olhos brilhantes, e num sussurro parecia dizer que eu não estava sozinha. Fui até ele, agachei e acariciei seu pelo macio. Os sons da festa dentro da casa pareciam distantes. As risadas. Como eu queria entender, como eu queria saber como aquilo se conectava a mim. O que mais haveria sob a superfície da nossa história? Levantei-me com um novo propósito. Havia tanto que eu ainda não conhecia, tanto que precisava descobrir. Um mistério começou a tomar forma. A empresa que crescia admirando poderia ser uma ilusão. Um legado que escondia problemas e segredos. As discussões sobre como tornar tudo mais inclusivo e inovador, muitas delas sempre caíam no vazio. O que se escondia naquelas paredes? O que ele não contava? Sabia que tinha a força e a inteligência para mudar as coisas. A determinação queimava dentro de mim como um combustível. A voz de Clara ecoava em minha cabeça. Bia, você é incrível. Não deixe que a história dos outros defina quem você é. Com esse mantra, voltei a pensar na empresa. A força de atrair outros mundos, outras ideias, aqueles planos que sempre desenhei em meu caderno. E enquanto eu caminhava para dentro novamente, algo novo despontou. Uma ideia, um plano silencioso. No fundo do meu coração, percebi que estava pronta para desenterrar os segredos. Meu passado não tinha que ser uma prisão. Eu poderia traçar meu próprio caminho. Enquanto caminhei de volta, um pensamento me assaltou. Já não era apenas uma festa de aniversário. Aquela era a noite em que eu começaria a reconquistar meu espaço, e a luta estava apenas começando. E se tudo o que construímos estava se desintegrando, o que eu estaria disposta a fazer para descobrir a verdade? Ao entrar na sala, com o cheiro do bolo de chocolate ainda no ar, eu sabia. A festa que todos viam como uma celebração rapidamente se tornaria o palco da minha revolução silenciosa. O que havia naquelas etiquetas que me deixavam de fora? Eu estava determinada a descobrir. A luz da manhã entrou no meu quarto como um abraço quente, quase como um convite para levantar da cama. Mas por um minuto a mais, eu permaneci ali, envolta em meus lençóis, absorvendo a sensação de um novo dia. Fui para a varanda, onde poderia observar a rua, o movimento suave da manhã. O sol estava alto e as folhas das árvores balançavam tranquilamente. Era um dia perfeito para me perder em pensamentos. Enquanto o café passava, comecei a lembrar de como era a minha rotina antes disso tudo. Sempre fui a responsável por manter minha vida organizada. Eu acordava cedo, sempre mentindo para o despertador. Aquela rotina era como uma dança, um passo a passo. Preparar o café, tomar banho, vestir a roupa que escolhi na noite anterior. Aquelas decisões simples que me trouxeram um conforto inabalável. Pensava nas pequenas coisas do meu dia a dia. Quando estava no trabalho, a empresa de cosméticos do meu pai era o centro do meu universo. A equipe, a pressão para inovar,
as reuniões intermináveis em que eu sempre tinha a sensação de que deveria me afirmar, mesmo diante do olhar crítico dele. Eu não queria decepcioná-lo, e por isso eu me esforçava tanto. Lembro da primeira vez que ele me... Não é bem assim, Beatriz. É preciso mais clareza, ele havia dito. E a sensação de frustração ficou comigo por dias. Eu queria ser a filha que ele merecia. Havia tantos dias em que eu passava horas pensando em como poderia fazer isso. E naquele momento, o café estava pronto. O cheiro do chocolate e da baunilha do bolo que eu havia preparado na noite anterior me lembrava de momentos passados, como os aniversários, que ele sempre fazia questão de celebrar com um grande evento. As festas eram repletas de convidados, risadas, mas também eram o reflexo das minhas expectativas. Eu me sentia assombrada por isso. Enquanto tomava meu café, pensava nas conversas que tinha com minha amiga Clara. Sempre que nos encontramos, falávamos sobre nossas vidas. Eu compartilhava meus projetos e desilusões, e Clara sempre teve um jeito de me fazer ver o mundo de forma diferente. Era como se ela tivesse um filtro mágico que deixava tudo mais leve, mais divertido. Você precisa se libertar, Bia. Naquele sábado, decidi que precisava de algo diferente. Quem sabe uma caminhada no parque? Eu sempre amei o ar livre. A liberdade de respirar profundamente e ver o céu azul me trazia uma imersão na vida. Vestindo uma roupa leve e confortável, peguei meu celular, coloquei fones de ouvido e coloquei uma playlist animada. A sensação de estar em movimento, com a música pulsando no meu corpo, rapidamente me trouxe um sorriso. Deixei a casa e fui em direção ao parque que eu tanto amava. Ao longo do caminho, não pude deixar de reparar nas pequenas coisas que antes eram tão comuns. O cheiro das flores, o riso de crianças, casais caminhando de mãos dadas. Tudo parecia tão simples e, ao mesmo tempo, tão intenso. Era fácil perder-se na beleza ao meu redor. Lembrei da última vez que havia estado ali. Eu e Clara tínhamos feito uma caminhada longa. Conversamos sobre nossos sonhos, sobre o futuro. E fabricamos fantasias sobre o que queríamos para nossas vidas. Eu quero uma linha de cor. Havia sempre risadas, mas também havia uma nostalgia melancólica. Cada uma parecia estar em um lugar diferente. Algumas já tinham filhos, outras estavam mudando de carreira. O que era normal na adolescência parecia ter se transformado em fórmulas inflexíveis quando adultas. E ali, à minha frente, estava o reflexo do que a vida parecia, uma corrida implacável. Foi então que uma ideia começou a borbulhar em mim. Eu queria fazer algo a respeito. Não apenas aceitar o que a vida e as expectativas da minha família colocavam em meu caminho. A princípio, a ideia era um gesto simples, uma forma de buscar algo que me pertencesse, algo que realmente refletisse quem eu era e o que eu queria. Caminhar era o meu espaço livre, onde eu poderia pensar. Mas à medida que o sol começava a se pôr, percebi que havia uma sombra pairando sobre mim. As conversas que tive com Clara começaram a voltar à mente. Os medos que haviam sido discutidos em confidências das quais não queria me lembrar. Pô. A seriedade em sua voz fez meu coração acelerar. O clima logo se encheu de tensão. O que mais ele tinha a me dizer? O que notas silenciosas estavam por trás daquele pedido? Fui até ele e o que antes parecia um bom dia logo se tornaria um momento de descompasso. A expectativa fez meu estômago se contorcer, e eu já sabia que aquilo poderia mudar tudo novamente. Havia algo no ar que dizia que aqueles momentos estavam apenas começando, agora mais do que nunca. Uma linha tênue se estabelecia. O que eu estava prestes a descobrir mudaria radicalmente a forma como eu via meu passado e me lançaria em um novo caminho cheio de inquietações. A curiosidade tomou conta de mim, misturada com um frio na barriga. O que ele queria me contar? Era tempo de abrir as portas das minhas próprias verdades. Fui até a cozinha, distraída pela rotina, e preparei meu café. O cheiro forte da bebida queimando no coador enchia o ar de um jeito familiar. Mas havia algo pesado, como uma nuvem pairando em mim.
Enquanto a cafeína começava a fazer efeito, fiz uma pausa e olhei pela janela. O sol da manhã desenhava sombras dançantes nas folhas das árvores do lado de fora. O mundo parecia tão completo enquanto eu, ali do meu canto, me sentia um pouco deslocada. A casa estava em silêncio, mas meu estômago estava um nó, um lembrete constante da turbulência emocional. Decidi que precisava de ar. Peguei o celular e coloquei a playlist que me costumava energizar. Ao sair, a brisa fresca atingiu meu rosto, facilitando meu despertar. Caminhei em direção ao parque, um lugar que sempre serviu como meu refúgio. Queria sentir a terra sob os pés, ouvir risadas de crianças brincando, sentir a vida pulsar ao meu redor. Enquanto caminhava, não pude evitar os pensamentos sobre meu pai e a empresa. A pressa. Meu coração se apertou. O desejo de expressar o que sentia não se concretizava. Eu não sabia como falar com meu pai, como fazer com que ele entendesse o que se passava. Que eu também queria ser parte do que construímos, mas em meus próprios termos. Assim que cheguei ao parque, vi Clara. Ela estava sentada em um banco, de cabelo desgrenhado e uma xícara de café na mão. O sorriso dela era como uma luz que cortava minha escuridão. Fui até ela, e um misto de alívio e tristeza tomou conta de mim ao me sentar ao seu lado. "Oi, como você está?" Ela perguntou, percebendo que algo não estava certo. "Ah, você sabe, só pensando", eu disse, tentando manter um tom leve. "Sobre a festa? O que seu pai fez?" Ela sempre soube como entrar nas entrelinhas do que eu sentia. "Sim, sabe essa história de que a patente é da família? Não sei como lidar com isso." A mágoa subiu pelo meu peito. Parece que tudo o que eu fiz não valeu nada, como se eu nem fosse parte da história. Clara franziu a testa. "Mas você é, Bia. Você sempre foi. O que ele não entende é que não é só sobre manter algo vivo, mas também sobre deixá-lo crescer, mudar." Eu assenti, mas a dúvida ainda estava lá. Em um momento de silêncio, Clara olhou para mim com aqueles olhos atentos. Talvez convencesse ele a ouvir. "E não só isso, mas você realmente quer continuar assim?" "Não sei", eu respondi, a raiva se misturando com a sensação de impotência. "Às vezes sinto que estou presa em uma jaula de ouro, mas quando vejo as coisas acontecerem, quando vejo uma nova ideia, meu coração dispara. A alegria que dá quando alguém aprova meus projetos me deixa viva. E mesmo assim, me sinto rejeitada, invisível quando debate-se sobre o futuro." A expressão de Clara era de compreensão. "Às vezes precisamos fazer barulho para sermos ouvidas, Bia." Saímos do parque algumas horas depois, e à medida que caminho, a vida parecia uma série de expectativas e obrigações que eu não pedira. Naquela noite, ao voltar para casa, o silêncio me esperava novamente. O murmúrio da cidade lá fora contrastava com a calma da casa. Seria essa a tranquilidade antes da tempestade? Uma semana se passou e as coisas não melhoraram. Cada café da manhã com meu pai se tornava mais desconfortável. Ele parecia distante, como se houvesse uma barreira invisível entre nós. Durante as refeições, preferíamos o silêncio a discussões. Horrível, eu não queria isso, mas a frustração corroía meu estômago. O próprio ato de perguntar como foi seu dia parecia suscitar tensões desnecessárias. A conexão estava se desfazendo lentamente. Um dia, enquanto organizava alguns documentos na empresa, encontrei algo em comum. Um e-mail que não era para mim, mas que estava na pasta compartilhada. Meu nome no assunto: mudanças na governança. O que aquilo significava? Meu coração disparou. Senti o sangue subir a cabeça. Abri a mente. Minha posição era ignorada, minada, um aperto no peito. Meu lugar estava sendo completamente desconsiderado. Em estado de choque, fui até meu pai. "Precisamos conversar", disse, tentando manter a calma. Ele olhou para mim, um brilho de cansaço nos olhos. "Sobre o que, Beatriz?" "Sobre a governança da empresa, o e-mail que você me mandou." As palavras saíram em um sussurro, mas ele me interrompeu. "Eu não tenho tempo para isso agora, Bia. A empresa precisa de decisões rápidas e firmes." "Mas e eu? O que eu sou nesse novo cenário?" "Você não pode simplesmente deixar isso assim. Isso não é pessoal. É o que é melhor para todos nós", disse ele, sacudindo a cabeça.
Suas palavras pesaram sobre mim como chumbo. Senti uma onda de indignação. O calor subindo pelo meu rosto. Eu não poderia aceitar isso. Parece pessoal, sim. Minha voz saiu mais forte do que eu pretendia. A frustração me impotenciava. Se você continuar agindo como se eu não estivesse aqui, não vai ter mais nada a preservar. Não estou aqui apenas para ser uma figura decorativa. Ele me lançou um olhar irado, e o silêncio tomou conta do ambiente. A tensão cresceu, uma tempestade prestes a eclodir. Não era só a frase que havia me machucado, mas essa nova revelação, esse novo extrato de tensão entre nós. Fui para o meu quarto, o ar parecia pesar. Senti o estômago revirar e cada nota do meu ser clamava por validação. Olhei para o meu celular e algo me disse que o dia tinha mais surpresas. Era quando uma mensagem chegou, de um número desconhecido. Oi, Bia. Sabia que estava havendo reuniões sobre a patente e seu futuro na empresa? Parece que há planos que podem não te incluir. Meu coração acelerou. O mundo à minha volta ficou turvo e eu sentia uma mistura de pânico e confusão. Quem é você? Respondi rapidamente. Mas a sensação de que eu estava prestes a entrar em um labirinto de intrigas me paralisava. Quem estava me informando o que estava acontecendo de fato? Naquele momento, percebi que minha vida não se resumia mais a meras incógnitas. Algo maior e mais sombrio estava se formando. Sentia que todas as minhas dúvidas, todo o sofrimento silencioso que eu tentara ignorar, não podiam mais ser contidos. Uma luta estava se formando, e eu estava à beira de descobrir a verdade, não apenas sobre a empresa, mas sobre mim mesma. Precisei de um tempo, mas as perguntas ecoavam na minha mente. O que eu faria? Com quem poderia contar? E, principalmente, o que mais estava escondido sob a superfície da empresa familiar, que nunca imaginei descobrir. Era uma manhã comum, mas tudo parecia diferente. Eu me levantei ainda com a mente confusa. A noite anterior estava girando na mim. A pressão na minha cabeça era como um tambor tocando incansavelmente. A primeira coisa que fiz foi preparar meu café. O ritual sempre me acalmava, mas hoje nem isso parecia ajudar. Enquanto o café passava, tomei um tempo para respirar fundo. O aroma forte era algo familiar, grato, mas a inquietação estava lá, como um nó apertado no meu estômago. Meu celular vibrou na mesa e, ao olhar, vi a mensagem misteriosa de alguém que eu não conhecia. Oi, Bia. Sabemos das mudanças na empresa. Com isso, cuidado com quem você confia. Meu coração disparou. O que isso significava? Era um aviso? Uma ameaça? Senti um frio na barriga. Voltei para a sala, ansiosa. Jaquei e caminhei de um lado para o outro. Tentava organizar meus pensamentos. O que mais estava em jogo? A imagem do meu pai, com seu olhar aprobatório, o peso da sua ação diante dos convidados. Tudo isso me fez querer, mais do que nunca, entender o que estava acontecendo. A vida da nossa família se tornara uma trama complexa, cheia de segredos. O impulso de buscar respostas foi mais forte. Pensei na última vez que estive no escritório da empresa. A sensação de ser observada, de estar em um lugar que deveria ser seguro, mas não era. Aquelas paredes tinham mais histórias escondidas do que eu imaginava. Coloquei uma blusa confortável, peguei minha bolsa e decidi ir até lá. Precisava fazer isso. Precisava saber. Quando cheguei na empresa, o ambiente estava agitado. A sede estava cheia de movimento. A equipe de marketing falava sobre isso, aquilo, enquanto eu tentava focar. A sala do meu pai estava trancada, mas havia algo que me dizia que eu podia entrar. Meu coração acelerou com a ideia de invadir seu espaço. A busca por respostas me movia. Depois de uma rápida olhada ao redor, respirei fundo e abri a porta. A sala estava em silêncio, exceto pelo leve zumbido do buê. Eu me aproximei da mesa e notei uma pasta aberta, cheia de documentos com gráficos e números. Meu instinto estava alerta e eu precisava saber mais. Enquanto pesquisava, percebi uma pasta destacada. Projeto de Expansão 2024. Levantei a tampa e a primeira página contava sobre um novo modelo de governança.
Algo que mencionava sobre uma nova diretoria, onde figuras desconhecidas se tornavam principais. Meu coração acelerou novamente. Eu sabia que isso não era bom. Continuei. Conforme folheava as páginas, percebi que já não se tratava só de formas de expandir o negócio, mas de como excluir-me desse futuro. Cada linha parecia mais uma facada. Senti a raiva e a dor crescendo. Era um plano estruturado para me colocar de lado. E eu não estava disposta a aceitar. Meu celular vibrou novamente. Era outra mensagem, desta vez com um anexo. Provas do novo conselho. Eles estão se preparando para algo grande. O nome de alguns dos novos membros era familiar. Mas o que mais me surge? Conversas que indicavam reuniões que aconteceram sem minha presença. Decisões que foram tomadas sem meu conhecimento. A adrenalina subiu. Eu precisava de provas concretas. Segui em frente. Meu olhar deslizava pelas páginas e, de repente, encontrei o que procurava. Uma transferência financeira de um fornecedor que não era em nossa sede. O número era grande, e tudo indicava que era uma parte do plano que eu não conhecia. Ali estavam datas e valores que não faziam sentido. Cada informação nova era mais um fio puxado de uma teia envolvente. As batidas do meu coração ecoavam, minhas mãos tremiam. Agora eu tinha algo concreto, algo que poderia mudar tudo. Mas ainda não era suficiente. Comecei a anotar tudo em meu celular. Os números, os nomes estranhos, as datas nas páginas. Era um labirinto de traços que me levavam a um futuro incerto. Peguei uma cópia impresso de um documento que falava sobre as novas políticas. Sabia que precisaria de um plano, um caminho a seguir. E então, como um raio, a verdade me atingiu. Precisava ser cautelosa. Agora que tinha essas informações, não podia desmoronar. Não podia agitar as coisas. Precisava esperar. Precisava pensar nas consequências. Eu não queria que meu pai soubesse que descobri. Encontrei uma forma de segurar a dor. Uma frieza começava a me envolver. As emoções, que antes eram uma tempestade furiosa, agora se tornaram uma brisa leve e estratégica. Com um último olhar ao redor, deixei a sala rapidamente. Saí sem fazer barulho, como uma sombra. O que estava prestes a acontecer exigia planejamento, e eu não tinha tempo a perder. Ao sair, a sensação de liberdade começou a me envolver. A força que havia encontrado era palpável. Aquela batalha estava apenas começando, e eu estava disposta a virar o jogo. Quando saí da empresa, a cidade estava agitada, mas tudo parecia distante. A vida continuava, mas eu estava em outra dimensão. Dentro de mim, um novo eu começava a ganhar forma. Enquanto caminhava, senti o peso da decisão de agir com astúcia. Sabia que precisava ser esperta. Meu pai não tinha ideia do que estava por vir. O jogo estava começando, e ele continuava a jogar suas cartas, sem saber que eu tinha o as na manga. Meus passos eram firmes, o ar parecia pulsar com uma energia renovada, e a cada passo a determinação crescia. Eu não ia mais ser apenas uma espectadora. A trama da minha vida estava prestes a mudar, e o melhor de tudo, eu estava controlando isso. O plano começava a se formar, e quanto mais pensava, mais claro se tornava. Isso só era o início de um novo capítulo, e eu estava pronta para escrever minha própria história. Acordei naquela manhã sentindo um misto de ansiedade e determinação. O sentimento de revolta que havia me consumido na noite anterior agora se transformava em um impulso. Eu tinha um plano e estava pronta para colocá-lo em prática. Os segredos da empresa do meu... A cozinha estava silenciosa, e o cheiro forte de café se misturava ao ar pesado de tensão. Olhei pela janela para o mundo lá fora, lembrando da mensagem misteriosa que recebi. Cuidado com quem você confia. Era o alerta que precisava. Assim como o café, eu precisava da força certa para seguir em frente. Peguei meu celular e comecei a anotar tudo o que precisava fazer. A primeira coisa que eu sabia que tinha que fazer era reunir provas. Não poderia simplesmente me colocar contra todo um sistema sem algo que respaldasse minha posição.
Meu coração acelerava ao pensar nisso. Quando olhei a tela, a angústia de ser descoberta se misturava ao desejo de enfrentar a verdade de frente. Coloquei um passo de cada vez. Primeiro, liguei para minha amiga Clara. Sempre soube que ela seria uma aliada. Seu apoio significava um mundo para mim. Ela atendeu rapidamente, percebendo que o tom da minha voz não estava normal. Oi, Bia. O que aconteceu? Clara, preciso de você. Precisamos falar. Marquei um encontro para aquela tarde. Eu olhei ao redor e comecei a organizar os papéis que já tinha do escritório, para ver se encontrava mais informações. O calor da vida familiar se transformou em uma sala de júri, onde eu tinha que ser a usada. O meu dia estava apenas começando, e a incerteza do que viria me impulsionava. Na hora do almoço, a casa ainda estava silenciosa. Meu pai havia saído para compromissos da empresa. Aproveitei a oportunidade e decidi fazer algo que exigia mais atenção e concentração. Saí rapidamente para encontrar uma loja de materiais de escritório que me permitisse não só comprar algumas coisas, como também imprimir documentos. Eu precisava imprimir alguns dos e-mails que encontrei e alguns recibos que poderia usar como prova. Ao entrar na loja, percebi a leveza do ambiente. As prateleiras estavam cheias de itens que poderiam ajudar. Eu peguei algumas pastas, post-its e canetas coloridas. Enquanto isso, a mente fervilhava. O que mais poderia fazer? Retornei para casa e, enquanto organizava os documentos impressos, ouvi o barulho da porta se abrindo. Meu pai voltava e, com ele, uma onda de tensão. O que ele pensaria ao me ver cercada de papéis? Respirei fundo, colocando todas as provas numa pasta e disfarçando. Sorri ao vê-lo. Oi, pai, como foi o seu dia? Cansativo, como sempre. E você? Respondeu passando por mim, sem desconfiar do que se passava. A sensação de desconforto subiu novamente. Era um mini-teatro que eu interpretava. Peguei meu celular e enviei uma mensagem rápida para Clara. Encontrei informações. Você pode vir amanhã para revisar tudo? A resposta dela veio rápido. Com certeza, estou dentro. Esse apoio me deu um pouco mais de coragem. Durante a noite, eu continuei a revisar os documentos, anotando as informações essenciais. Havia uma lista de fornecedores que precisavam ser examinados, detalhes de transfer bancários entre empresas que não conhecia. A cada nova linha que lia, a sensação de desespero se alternava com um crescimento gradual da determinação. Não poderia deixar que tudo isso ficasse enterrado. Minhas mãos se moviam rapidamente, digitando anotações no meu celular. Meu plano agora consistia em conversar com um advogado. Precisava de orientação sobre como lidar com as informações que descobri, mas também queria me certificar de que estava tomando os cuidados certos. Observei o dia se transformar em noite. A cidade iluminada do lado de fora era um reflexo do que eu desejava. O mundo não parava enquanto eu estava ali, quieta, preparando-me para um embate que poderia virar a minha vida de cabeça para baixo. Na manhã seguinte, resolvi não ir ao trabalho. Um feriado, na verdade. Fiquei em casa, organizada, como uma espiã em sua própria missão. Comecei a compor uma lista de coisas que O dia passou em um borrão de pesquisa e planejamento. Liguei para um advogado que me foi indicado por um amigo de confiança. O nome dele é Eduardo, e sua voz era calma e controlada. Vou ajudá-la, Beatriz. Precisamos ser discretos e cuidadosos. Fale-me sobre o que você tem. E eu fiz. Cada detalhe, cada documento que coletei. Tudo aquilo que poderia ajudar a solidificar minha posição. A tensão ainda era palpável no ar, mas a informação trazia uma sensação de controle, mesmo que momentânea. Eduardo me pediu para levar o material que tinha até seu escritório na semana seguinte. Ele me assegurou que tomaria todas as precauções. O que eu tinha nas mãos não era apenas um acaso. Era a oportunidade de não só mudar o futuro da empresa, mas de recuperar o que era meu. Com a data do encontro com Eduardo marcada, o dilema começou a surgir. E se meu pai desconfiar? E se ele perceber que eu havia dado um passo em direção ao inesperado? Estava na hora de colocar mais algumas peças do... Passei a ficar mais próxima da equipe. Às vezes um café na sala de descanso poderia render algumas boas conversas. O que os outros estavam pensando?
Quais eram as queixas em relação à nova direção da empresa? Muitas vezes, um pequeno sussurro pode vir à tona e se tornar um grito. Enquanto isso, fui colecionando documentos e e-mails, tudo o que considerasse relevante para o que encontrei. Eu me sentia como se estivesse em uma caçada, caçando a verdade que tanto buscava, como espionar e ao mesmo tempo manter uma aparência comum. Às vezes as conversas eram tensas, mas outras vezes fluíam como um rio. Uma tarde, na cafeteria perto do escritório, conversei com uma colega que sempre mantive por perto. Ela mencionou algumas mudanças nos fornecedores e que algumas contas não estavam batendo. Luísa estava desconfiada. Ela sentou na minha frente e olhou ao meu redor, como se quisesse se certificar de que não havia ninguém ouvindo. Beatriz, essa nova diretoria é estranha. Tem algo. Li algumas coisas que realmente não me agradaram. Existiu algo na mudança que não pareceu bom. Eu segurei o olhar dela para sentir que havia uma conexão. Isso tão próximo e tão distante. Naquelas trocas de informações, percebi que poderia reunir forças. Mas o medo atacava através do estresse, e a sensação de ser um barco à deriva começava a atingir. Cada dia que passava, o fardo crescia. As tensões que se acumulavam em casa também eram palpáveis. Meu pai notava que algo estava errado, e havia dias em que sua expressão se tornava inexplicável. Perguntas escapavam, dúvidas flutuavam, e isso não era bom. Diante de tudo isso, eu sabia que o plano tinha que ser postado mais rápido. O jogo se tornava uma luta de coragem, ousadia e um pouco de ação atrás de uma máscara. O que viria a seguir poderia ser um desastre, e os olhos de meu pai, carregados de desconfiança, estavam sempre na minha direção. No entanto, havia uma força crescente em mim, algo que começou a brilhar no fundo. Era uma noite comum quando recebi uma ligação. O número era desconhecido. Atendi com um aperto no coração. Beatriz, precisa saber que eles estão de olho em você. Tomando cuidado, ok? O aviso sufocou-me a respiração. O que isso significava? Eu não podia deixar que isso acontecesse. Não podia me deixar vencer agora. E assim, a tensão se instalou de novo, com o plano em andamento. Mas agora, a pressão aumentando. Minha própria ajuda me deixava um passo mais perto da revelação. Mas será que eu realmente estava pronta para o que viria a seguir? O risco de ser desmascarada havia se tornado uma sombra que ameaçava cada movimento. Acordei naquela manhã com um peso no peito. Tinha tudo a fazer e ao mesmo tempo sentia medo. Não era um medo qualquer, eram arrepios que faziam meu coração acelerar. Hoje seria o dia em que eu colocaria meu plano em ação, finalmente. As provas que coletei nos últimos dias estavam organizadas em uma pasta, centerpiece do meu próprio julgamento. Uma rápida olhada no espelho refletiu minha determinação. Fiz um coque bagunçado no cabelo e vesti uma blusa que me deixava confiante. Fui para a cozinha e preparei um café forte. O aroma invadiu o ar, me dando a energia que eu precisava. Meus pensamentos dançavam enquanto eu tomava o café. E por um momento coloquei tudo em perspectiva. Era mais do que apenas expor meu pai. Era sobre reivindicar meu espaço, minha voz. A reunião familiar estava marcada para a noite. Seria um jantar simples, mas com um clima carregado. Era o tipo de evento em que as palavras não ditas ecoam em meio a risadas forçadas. O formato perfeito para eu fazer o meu grande anúncio. Convidei Clara para me acompanhar. Precisaria dela ao meu lado, aquele apoio inabalável que sempre foi como um farol em meio à tempestade. Ao longo do dia, a ansiedade cresceu. Fui para o trabalho, mas o tempo parecia escorregar entre meus dedos. As horas voaram enquanto eu somava as informações que iria apresentar. Números, documentos impressos e mensagens que capturei. Lancei um olhar ao longo do corredor, visualizando tudo o que havia reunido. E ainda havia mais a ser feito. Assim que o dia chegou ao fim, as luzes do escritório diminuíram. Segui para casa, contei os minutos. Cada semáforo na estrada parecia me atrasar. E a adrenalina corria como um rio que transbordava. O jantar seria na casa do meu pai.
e as vozes familiares já ressoavam quando cheguei. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Assim que entrei, fui recebida por abraços e perguntas sobre meu dia. O sentimento de normalidade era quase opressor. O cheiro da comida caseira misturava-se ao ambiente caloroso, mas havia algo dizendo que tudo ia mudar. O que eu tinha preparado não era apenas uma conversa, era uma tempestade prestes a desabar. A mesa estava adornada com pratos e talheres brilhantes. Sim, ele perguntou, a voz firme, mas impassível. Ótimo, pai. Na verdade, estou trabalhando em alguns projetos novos. Minha voz saiu mais controlada do que eu esperava. Um fio de coragem me atravessou, mas internamente um furacão se formava. Eu consegui reunir forças para não revelar nada ainda. O jantar prosseguiu em meio a conversas leves, mas o peso do que cada um dizia se tornava cada vez mais difícil de suportar. A mesa era um campo de batalha silenciosa, e eu sabia que estava prestes a causar uma explosão. Quando o momento chegou, pedi a atenção de todos. Posso falar um minuto? A sala silenciou instantaneamente. As vozes murmurantes deram lugar a um silêncio respeitoso. Todo mundo virou suas cabeças para mim, e ali estava o ponto crucial da noite. O ar carregado de uma tensão palpável. Eu quero falar sobre a capacidade da nossa família e nosso negócio. Comecei, mantendo a voz firme. Embora o coração quisesse pular pela boca. Nos últimos meses, eu descobri algo. Minha mãe parecia preocupada, mas ainda esperançosa. Que informações? Ele perguntou, a voz carregada de desconfiança. Tirei a pasta da bolsa, respirei fundo e levantei. Aqui estão provas de que as decisões sobre em quem podemos confiar e como lidamos com nossos contratos não são apenas decisões de negócios. Existe um novo conselho que não foi discutido conosco, e eu sinto que isso nos exclui de um futuro que deveria ser nosso. As folhas amareladas se espalharam pela mesa. Silêncio total. As expressões mudaram, e eu botei tudo em cima dela. Os e-mails, os números das transferências inesperadas. A cada nova página, senti a tensão vibrar. Olhei para o rosto de meu pai e vi a incredulidade. Isso é um absurdo. O que você está tentando insinuar? Ele balançou a cabeça, a voz carregada de raiva. Mas eu sabia que não podia recuar. Não é um absurdo, pai. É a verdade. As pessoas com quem você tem se associado são arranjos escusos que podem nos ferir. Que ainda não me consultou, e a sua falta de transparência é o que me trouxe aqui hoje. Cada palavra saía como um tiro certeiro, uma revelação não revelada há muito tempo. Reparei nas reações da sala. O choque era visível. Alguns rostos estavam pálidos, outros estavam carregados de dúvida. Para minha surpresa, Clara fez um gesto de apoio. Ela se levantou e disse: Beatriz está certa, nós precisamos ser transparentes. Se não fizermos isso, vamos colocar tudo a perder. O que você sabe pode ser desprezível, meu pai rebateu, gesticulando com raiva. Mas agora eu não pararia. As palavras saíam como um exorcismo. Eu estudei esses padrões. Isso não é apenas uma crítica ao nosso negócio, é o chamado. Precisamos fazer diferente. Precisamos de uma nova abordagem que envolva todos nós. Isso é apenas uma fase passageira. Ele gritou, já sem a certeza que o caracterizava, mas eu não me deixei intimidar. Em vez disso, precisava dar um passo atrás e deixar claro o que estava em jogo. A verdade é que estamos lidando com um novo mundo, um novo tempo. As coisas que fizemos antes, as decisões tomadas, estão defasadas, pai. Até que consegui cair em um tom mais calmo, mais determinado. O que está fazendo enquanto todos nós estávamos aqui, junto de nós? A mesa se agitou. As vozes começaram a se misturar em murmúrios. Havia damas, tias, primos em estado de choque. O tumulto que eu havia criado se tornava real. Meus colegas de trabalho viam aquilo como um filme em câmera lenta, cada um estudando a situação. O peso da verdade estava ali, uma explosão a caminho. O clima mudava, as tensões começaram a ruir. Eu podia sentir o apoio, as solidões, as mágoas surgindo. Em algum lugar, alguém murmurou: o que mais estamos perdendo? Um aceno nervoso de cabeça aqui, uma expressão de compreensão acolá.
Meu pai estava perdido entre seus argumentos. Não sou o homem que você pensa. Eu sou o homem que faz. Eu sabia naquele instante que ele já não tinha mais voz. Mas então, no meio de tudo, um olhar restrito se afastou do campo de batalha. Uma expressão que eu conhecia bem. Um dos primos começou a sorrir, um esboço de gesto que ignora a substância em meio ao caos. E eu soube que isso ainda não tinha terminado. Só quero que você entenda, Bia. Não se trata de destruir a sua família. Meu pai repetia com uma voz mais baixa, quase implorando. Mas eu já tinha ultrapassado essa barreira. As lágrimas nos olhos de alguns ficaram visíveis, e uma tensão constrangedora pairava no ar. Não é isso, pai. É que a verdade precisa ser revelada agora. O poder que eu senti nesse momento era inegável. Agora ou nunca. E eu ainda tinha um último trunfo. Você não vai ficar com isso para si mesma. Não esta noite. Eu disse. A cada breve pausa, eu avisei, como se eu estivesse guardando um grande segredo. Há algo mais, algo que ainda não sabe. Um murmúrio envolvente, e a sala começou a balançar nas suas bases. Olhos se voltaram para mim com uma mistura de medo e expectativa, e eu sabia que agora era a hora. No instante em que eu pedi para Clara entrar e apresentou o que era. Alguns estão se preparando para fazer algo que pode arruinar nosso futuro. Já não é apenas uma questão de administração. Há algo mais pessoal nisso. Outra camada de informações. O que sabemos vai além do que se estrelou aqui. E a maneira como se cresceu nessa estrutura não se sustenta. O choque percorreu a multidão. E ali estava a confirmação. Uma expressão de confusão, a sensação de que algo muito maior estava se desenrolando. O meu pai engoliu em seco, e na mesma fração de segundo, a sala mudou. O espaço tornou-se um campo de batalha emocional. Realidade e desconfiança colidindo de uma forma intensa e palpável. Havia algo que ainda não tinha revelado, mas nessa noite as consequências logo começariam a aparecer. E a verdadeira batalha tinha apenas começado. Sinto que a sala estava em um silêncio pesado. O momento que eu mais temia, mas que também esperava, chegou. As palavras saíram de mim, mas parecia que o mundo tinha parado. Meu pai olhou para mim com incredulidade. Ele não tinha ideia do furacão que havia desencadeado. As reações ao meu redor eram uma mistura de choque, incerteza e alguns olhares de apoio, mas principalmente judeus. Bia, isso é uma loucura. A raiva na voz do meu pai era palpável. Todos na sala estavam paralisados. Era como se o tempo estivesse congelado. O peso das suas palavras ainda ecoava em meus ouvidos. Sua tentativa de expor nossa família, nossa reputação, não vai ser bem recebida. Ele retrucou, mas havia um traço de ansiedade que não conseguiu esconder. Eu não estou aqui para destruir nada, pai. Estou aqui para salvar o que podemos salvar. Mim. Algumas tias trocavam olhares inquietos. Minhas primas, que deveriam unir-se a mim em apoio, estavam em silêncio, absorvendo o impacto da situação. Todo aquele clima de festa havia se transformado em uma turbulência emocional horrível. Meu pai se levantou da mesa com um gesto impetuoso. As pessoas vão pensar que estamos em um escândalo. Você está se colocando em uma situação de desprezo. As palavras dele caíam como pedras, e eu pude ver algum tipo de público à mesa começar a sussurrar. Algumas cabeças balançavam, outras viravam os olhares para baixo. Era tudo muito confuso, e eu fui tomada por uma onda de insegurança. Mas em vez de recuar, algo dentro de mim se reergueu. No meio de toda a confusão, Clara se levantou e disse: "O que Beatriz fez foi corajoso. Precisamos discutir isso abertamente." Sua voz alta e clara cortou a tensão e por um momento trouxe um pouco de esperança. Meu pai a olhou com desdém. "E você, Clara? Você está do lado dela agora?" As palavras de o que ela trouxe para a mesa é verdade. Não é uma questão de ser desleal, mas de proteger o que é justo e o que é certo. O clima na sala começou a mudar. Havia murmúrios de confirmação de algumas das tias e percebi que até mesmo as primas na mesa estavam se encorajando a sentar mais próximas de mim. Mas meu pai não estava tendo isso. Ele começou a se mover,
mexendo nas coisas em cima da mesa. Estamos enchendo de rumores sobre pessoas que trabalham para nós, pessoas que estão tentando fazer o bem. Não acredito que você esteja fazendo isso com sua própria família. Era uma verdadeira disputa de titãs. Eu não tenho medo de você, pai. A frase tinha saído com uma força que eu não sabia que tinha. Estou aqui por nós, Ornin, e por todas as mulheres desta família que sentiram o peso da sua mão. Não podemos mais aceitar isso como normal. Ele parou, o olhar sofredor. Aquilo deveria estar doendo, e em vez de me envergonhar, eu me sentia completamente viva. Havia muito C. Um dos primos, que sempre viu a vida de uma maneira mais leve, começou a se levantar. Eu não quero mais ser cúmplice do que está acontecendo. Se algo não está certo, precisamos encarar a verdade juntos. As palavras estavam começando a ressoar. Aquela máscara da família perfeita de laços e unidade começou a trincar, e foi então que as discussões começaram a surgir. Outros iniciaram conversas baixas, inquietos. Os olhares dos primos e tias alternavam entre mim e meu pai, ansiosos. Suas reações eram um emaranhado de sentimentos. Havia empatia e apoio, mas também medo e confusão pela minha decisão de romper a harmonia. Com isso, senti um alívio misturado com medo do que poderia acontecer na sequência. O que havia brotado ali não se tratava apenas de mim, mas de todas nós que somos silenciadas dia após dia. Em meio ao cenário caótico da sala, havia um certo orgulho se formando. Eu estava finalmente me posicionando. À medida que a noite se desenrolava, vi o peso que estava. Você está arruinando tudo, Beatriz. Meu pai estava claramente perdendo o controle. Você não sabe o que está fazendo. O que eu sei é que não quero mais ser uma marionete. Não vou me deixar levar por expectativas que não são minhas. Vou decidir o meu caminho. Minha voz ressoava entre eles, ecoando minha própria e nova verdade. Com o passar do tempo, os rostos ao meu redor mudaram. Algumas das mulheres que antes pareciam alheias começaram a se aproximar. Na mesa, algumas primas começavam a concordar. Eu também não me sinto ouvida, uma delas disse. Aquilo começou como um sussurro e atingiu crescendo, um eco de vozes subindo. Eu quero falar sobre isso também, Oprah se levantou. O que eu havia iniciado estava fazendo estragos de uma maneira que eu não esperava. As tensões familiares estavam sendo expostas diante da nossa mesa. Não era fácil. Meu pai, tomado pela dor, se afastava. Ele podia se sentir traído, não apenas por mim, mas pela realidade que estava se desenrolando frente aos seus olhos. Ele se virou para sua esposa, tentando buscar um abrigo. Por favor, você pode intervir? Isso não é o que nós somos. Maior um silêncio dominou o ambiente. Sentia que as gotas de suor escorriam pela minha testa. A sala estava quase onírica. Em um momento, metade das mulheres apoiavam suas ações. A outra metade parecia estar desapontada, se escondendo da própria realidade. Mas mesmo assim havia alegria. Havia um calor associado à verdade que não poderia ser silenciada. Naquela sala, enquanto isso se desenrolava, eu sabia que havia algo mudando dentro de mim. Era como um pássaro escapando de uma jaula apertada, finalmente livre para voar. E quando tudo começou a se acalmar, ouvi murmúrios do lado oposto da mesa. Isso não pode acabar bem. Existem implicações sérias para nós. Alguém sussurrou, e em um segundo, a expectativa foi se espalhando. O clima foi mo. A energia estava mudando mais uma vez. O clima se tornava menos amigável e mais frenético. As pessoas começaram a questionar minhas palavras. Por que você não nos alertou antes? O que você realmente sabe? As palavras eram cortantes como facas. Cada um tinha sua história. Seus medos eram meus também. A adrenalina não cedeu. Eu não estava pronta para recuar. O tempo havia mudado. Começou a se tornar um campo de batalha onde as pessoas estavam se dividindo, cada um defendendo o que tinha proposta. Enquanto isso, havia ecos de apoio pessoal, mas sempre perseguidos pela dúvida.
Quando as vozes se acalmaram um pouco, uma colega de trabalho que estava na mesa disse: "Precisamos organizar um encontro para discutir o que você levantou. Não podemos deixar isso apenas no ar." Ela se levantou para apoiar. O que parecia ser uma oposição tornou-se uma faísca de mudança. E meu coração começou a aquecer. Um pequeno sinal de progresso poderia surgir ali mesmo. A atmosfera reformulava-se. E ali estava eu, à beira de me tornar um catalisador para a mudança. Mas também não cheguei a saber o que realmente viria em seguida. Com minha mãe segurando minha mão sob a mesa, eu consegui olhar meu pai, que estava parecendo cada vez mais abalado. Para mim, ele parecia uma figura perdida em um mundo cheio de sombras e sussurros. E enquanto tudo flutuava em um espaço incerto, a noite veio para uma calma aterrorizante. Na mesma hora, o celular vibrou no meu bolso. Era aquela mensagem de aviso. As coisas podem mudar. Cuidado com quem confia. O dilema estava crescendo. A turbulência na sala fazia meu corpo tremer por dentro. E eu sabia que estava prestes a entrar em um novo capítulo. Havia uma energia de renovação, mas também um tormento pesado. O que viria depois? A visão do futuro não era mais clara, mas eu não iria recuar. A próxima grande luta estava a... Olhei para o teto e me perguntei como seria o dia depois do meu confronto com meu pai. Ele estava tão furioso, tão perdido, e eu ainda sentia o peso na sala, as vozes ecoando na minha mente. A patente é da família. Mas eu sabia que eu tinha jogado a primeira pedra na nova trajetória da minha vida. Preparei o café, mas não havia nada normal naquela manhã. Cada gole parecia me lembrar da luta que tive e do que estava por vir. O cheiro do café até soava diferente, como se estivesse misturado com a adrenalina que ainda corria nas minhas veias. Me vesti de forma simples, mas quis escolher algo que transmitisse firmeza. Um vestido justo. Talvez um gesto pequeno, mas um símbolo de coragem. Olhei para a janela e vi o sol que brilhava lá fora. Um dia bonito, cheio de promessas, e eu sabia que era momento de começar a construir a minha vida novamente. Mandei uma mensagem para Clara. Precisava dela ao meu lado. "Vamos nos encontrar hoje? Temos muito o que discutir." Ela responde. Essa era a energia que eu precisava. Passei a manhã organizando tudo o que havia coletado. Minhas provas, os e-mails, os recibos. Já não eram só papéis. Eram fundamentais para o meu novo início. As peças de um quebra-cabeça que não era mais apenas sobre a empresa do meu pai, mas sobre minha identidade, sobre o que eu queria fazer, o que eu sempre quis fazer. Conversei com algumas colegas de trabalho sobre meus planos. A conversa começou tímida, mas logo elas se mostraram apaixonadas por minhas ideias. Estava se formando um clima de esperança entre nós. No final do dia, uma delas afirmou: "Beatriz, você precisa colocar isso em prática. Temos que nos unir, reverter essa situação. Mulheres precisamos trabalhar juntas." Suas palavras ressoaram em mim. Como não tinha pensado nisso antes? Quando encontrei Clara no café, ela estava como sempre, cheia de vida, com uma energia contagiante que consegui sentir à distância. O lugar estava agitado, mas era como se tudo se silenciasse. Contei sobre minhas ideias de criar um projeto que abraçasse a diversidade e a inclusão. Algo que trouxesse as coisas boas que o legado do meu pai havia criado, mas com uma visão nova. Clara escutou atentamente, sem se interromper. E quando terminei, ela sorria. "Então vamos fazer isso acontecer. Quais são os próximos passos?" Reunir ideias para um novo projeto me fez sentir viva, cheia de possibilidades. Comecei a sentir a energia do lugar. Meu foco agora era transformar toda aquela insatisfação em algo útil, poderoso. A ideia de criar uma linha de cosméticos que celebrasse a individualidade e a autenticidade fez meu peito inflar de orgulho. Essa era a minha verdade. As semanas seguintes foram super intensas. Eu tinha certeza de que queria usar minha voz. Comecei recrutando mulheres que se sentiam à margem no trabalho. A equipe cresceu rapidamente. Cada uma delas trouxe algo único.
histórias de vida que ressoavam com o que eu havia enfrentado. A colaboração era a chave. Fomos a feiras de beleza, conversamos com empresárias, mergulhamos nos detalhes do mercado. Cada passo era como um tijolo na construção de uma nova história. Começamos a relacionar marcas que já existiam com outras mulheres incríveis que enfrentaram desafios parecidos. Essa sinergia nos fez sentir parte de algo maior, uma comunidade. Troquei muitos e-mails, fiz ligações e convites. O feedback foi surpreendente. Havia mulheres do outro lado, ansiosas para se unir a um movimento renovador. Lembro-me de uma conversa em que uma mulher me disse: "Sempre pensei que era só eu em meio a esse desafio, e agora vejo que somos muitas." Naquele instante, percebi que não era apenas sobre mim, mas também sobre cada mulher que se dedicava a se encontrar em meio à pressão. O tempo passou e nossas ideias começaram a se entrelaçar. Uma ideia se formou, um evento para lançar a linha. Reunir mulheres para falar sobre força e coragem, compartilhar histórias e experiências. Clara e eu decidimos que pensei que tinha feito algo importante, algo que valia a pena, e ali, diante de todas, eu compartilhei minha jornada, sem medo, como nunca fiz antes. A vida é sobre aceitar mudanças, eu disse. E eu quero que cada uma de vocês sinta que pode mudar suas histórias. E aquele aplauso ecoou, não apenas pela minha coragem, mas pela delas também. O evento foi um sucesso. O que era uma luta para minha verdade tornou-se um espaço de iluminação para muitas. Essa sensação de estar do lado certo da história trouxe um alívio imenso. Ganhei força e coragem, e todas nós saímos do evento sentindo que o que víamos ali também poderia se transformar em uma revolução. Mas, ao mesmo tempo, um pensamento me percebia. Mesmo que tudo tivesse começado a se alinhar, tinha uma voz no fundo da minha mente, um eco chamando. E se meu pai, mesmo com toda a raiva, tivesse um motivo maior para seu comportamento? Havia algo que ele não disse, algo que ainda estava sendo guardado no fundo. As memórias. A insegurança dele me incomodava. Como se houvesse uma preocupação que não havia sido compartilhada. O que mais haveria por trás do que ele fez? O que mais estava em jogo? O estômago revirava ao pensar. Mas então, naquele instante, percebi que a verdadeira luta e a vitória não eram apenas sobre o que aconteceu entre nós, mas a força que eu havia encontrado para avançar. O novo projeto, a nova vida, me foram dadas com um propósito inesperado. Naquela noite, ao sair do evento, queria me sentir livre, mas o mistério ainda pairava. Sabia que não podia escapar da sombra do passado. Olhei pela janela do carro enquanto voltava para casa. As luzes da cidade brilhavam, mas ainda havia perguntas não respondidas. Eu estava pronta para o que vinha a seguir. Não sabia quais desafios enfrentaria, mas estava decidida a seguir adiante. E se tivesse um golpe final escondido, algo que me fizesse questionar tudo, algo que pudesse mudar a direção do meu caminho mais uma vez. Meu coração acelera. O que restava na bagagem que eu ainda não tinha carregado? A certeza de que o que estava por vir seria impactante trouxe uma mistura de medo e emoção. Eu não sabia onde isso me levaria, mas não podia esperar para descobrir. Acordei naquela manhã sentindo uma mistura de ansiedade e esperança. Os últimos meses foram agitadíssimos e a vida finalmente parecia estar tomando um novo rumo. O que eu pensei que seria uma batalha interminável se transformou em algo mais incrível do que eu poderia imaginar. O sol a brilhar lá fora refletiu quanto tudo havia mudado. Estava a caminho do meu escritório, o lugar que agora representava não só meu trabalho, mas meu sonho. O meu projeto de cosméticos, que havia começado com uma ideia nascida em meio ao caos, finalmente estava em execução. E acredite, não são apenas produtos, é uma missão. Cada embalagem carrega uma história, um pouco da nossa luta. Estou aqui para fazer a diferença, para mostrar que podemos ser ouvidas, respeitadas e valor. A liberdade de ser quem somos, todas juntas, era um privilégio que eu não trocaria por nada. Conforme o dia avançava,
A sede de mais conhecimento me impulsionava a correr atrás de novas parcerias, mais colaboradoras. Comecei a receber atenção da mídia e convidados para palestras me procuravam. O que começou como um pequeno projeto cresceu e em pouco tempo me vi participando de eventos, falando sobre empreendedorismo, representatividade e a força feminina. A sensação de estar fazendo algo relevante era indescritível. Eu não estava apenas construindo um negócio, mas um legado. No evento da semana passada, quando subi ao palco para compartilhar minha história, eu pude perceber como aquela luta tinha ecoado em tantas mulheres que estavam ali. As expressões de identificação, de esperança, de determinação em seus rostos me tocaram. Eu disse a elas: recomeços não têm idade, conquistar é um direito de todas nós. Quando terminei, o aplauso estrondoso ecoou como um lembrete de que, grata pelas mulheres que caminharam comigo, por quem me apoiou em momentos difíceis e por aquelas que decidiram se juntar à nossa revolução. Essa jornada me ensinou não só sobre resiliência, mas sobre a importância de comunidade e empoderamento. Não precisa ser um caminho sozinho. Nós podemos e devemos erguer umas às outras, como pilares de uma construção resistente. A minha relação com meu pai ainda existe numa superfície delicada, mas eu sinto que ele está aprendendo a ver o meu valor. Não é fácil, mas agora a respeito. Para nós é um processo. A casa dele e a minha estamos trilhando caminhos diferentes, ambos enriquecidos. Ele se tornou uma voz menos dominante na minha vida, e aprendi a encontrar meu espaço. Quando ele me vê fazendo sucesso, ainda que com um leve receio, um sorriso surge em seus lábios. E embora a relação não seja perfeita, é uma nova forma de conexão que nas sombras daquela dor traz mais luz. O que aprendi é que o recomeço de qualquer história é pós. Se eu conseguisse encapsular a minha jornada em uma frase poderosa, seria essa: toda mulher tem o direito de ser vista, ouvida e ser autora da própria história. E acredite, mesmo quando tudo parece perdido, a luta por justiça, amor e reconhecimento vale a pena. Depois de meses não só cresci como pessoa, mas também como líder. E agora, com um projeto florescendo, as histórias de muitas mulheres estão sendo transformadas, incluindo a minha. Luto por elas e me deixo ser inspirada por cada uma. Essa batalha não tem fim e eu não pretendo parar. E assim, ao olhar pela janela ao pôr do sol, sentindo a brisa fresca, percebo que essa é a verdadeira recompensa. A liberdade que eu buscava e o compromisso que eu tomei com a verdade ressurgiram, mais proporcionais do que nunca. E se você chegou até aqui, entenda: nós, mulheres, somos dotadas de um poder imenso. Cada uma de nós tem uma história e uma voz que precisa ser ouvida. Este é o seu momento. Se você ainda não se inscreveu,